Para os propósitos do pensamento analítico, dever-se-ia subdividir a atividade inconsciente em 3 categorias. A mais profunda camada do inconsciente se refere às atividades que jamais serão conscientes. Não pode haver qualquer argumento contra tal afirmação, na medida em que estamos nos referindo aos sistemas orgânicos profundos. Uma segunda categoria abarca atividades que poderiam ter chegado à consciência, mas isto nunca aconteceu. Um exemplo disto seriam as atividades posturais que são estabelecidas cedo na vida, obstaculizando a consciência de um funcionamento mais integrado. A criança, que aprende a andar numa época em que os músculos ainda não estão fortes nem coordenados o suficiente para tal atividade, tende a desenvolver uma severa tensão nos músculos quadríceps do fêmur e tensores, para ter uma certa base de apoio. Isto acontecerá se uma criança for deixada só, já que ela fará algum tipo de movimento para levantar-se e seguir sua mãe. A tensão destes grupos musculares provocará na perna a rigidez necessária para poder ficar de pé, às custas de um equilíbrio e graça naturais. Se é tentado um relaxamento destes músculos, a resistência consequente é proporcional à atual ansiedade de cair. É significativo que as crianças que são carregadas durante anos por suas mães, como as crianças índias americanas, não apresentem essa ansiedade de cair. Porém, e isto é importante, nunca ocorreu qualquer repressão de movimentos e sensações naturais, graciosos, rítmicos e agradáveis. A última categoria, portanto, inclui um inconsciente reprimido. Podemos dizer que um olhar durão foi, em alguma época, um olhar consciente de ódio, que um queixo rígido expressa impulsos inconscientes de morder, e que a rigidez dos músculos adutores das coxas representa a supressão das sensações genitais. Não podemos dizer que os olhos inexpressivos reprimem um ódio inconsciente. Na medida em que o ego surge do id, como instância individual, o superego se cristaliza a partir do ego. O conceito de superego é um dos mais complexos dentro da psicologia analítica. Poderíamos dar a impressão de sermos capazes de explicar o comportamento humano em termos das funções do id e do ego. Na verdade, em cada indivíduo, o comportamento é determinado pelas forças do id, controladas pela função de realidade do ego, que em si mesmo foi modificado pelo desenvolvimento de um ego ideal ou superego. Não há dúvida quanto ao papel do superego. Na esfera mental, exerce a função de censurar os pensamentos e ações que sejam diferentes e opostos à função de realidade do ego. O superego contrapõe a realidade perceptual do ego, uma realidade derivada das primeiras experiências da pessoa, as quais representam um código de comportamento ensinado pelos pais. O superego aparece como uma formação de defesa do ego que se cristalizou e estruturou no começo da vida. Se o superego não mais desempenha a contento essa função face a face com o mundo exterior, é somente porque o meio ambiente inicial foi modificado. Sua persistência está baseada no fato de que se torna estruturado com uma limitação inconsciente da mobilidade, que o organismo não ousa transcender. O superego, portanto, é uma parte do ego que se tornou inconsciente e que usa as energias deste a fim de bloquear os impulsos do id de modo tal que empobreça e limite o ego. Resumamos nossos conhecimentos das funções psíquicas até este ponto. O id
representa aqueles processos psíquicos que nos são inconscientes. Eles podem ser divididos em 3 categorias: os que se relacionam com as atividades dos órgãos e dos quais não podemos ter consciência. O que dizem respeito às atividades que habitualmente não nos são conscientes, mas, com algum esforço, podem ser trazidas até a consciência, os que representam o inconsciente reprimido. O ego representa os processos psíquicos dos quais temos consciência, porque se referem às atividades que nos põem em relação com o mundo exterior. Desta análise, pode-se derivar uma lei básica. Uma atividade se torna consciente na medida em que se impõe à superfície do corpo, porque somente deste modo ela pode entrar em relação com o mundo exterior. O superego é um processo psíquico que pode impedir uma atividade de se tornar consciente, ou seja, de atingir a superfície do corpo. Há outros processos psíquicos que, para o momento, deixaremos de lado. São as funções criativas ou sintéticas do ego. Para compreendermos a base somática da psicologia do ego, devemos considerar os fatores quantitativos. Ao nível do soma, as coisas são o que parecem ser, e as energias podem ser medidas quantitativamente em termos dos movimentos que produzem. Não medimos todas as energias físicas em termos do trabalho que realizam? Começamos com a observação de que o ego, enquanto fenômeno psíquico, é fundamentalmente um processo perceptivo. Mas, na verdade, o ego tal como o conhecemos no homem civilizado é mais do que percepção. É uma percepção da percepção, uma consciência da consciência, a autoconsciência. Porém, este segundo andar foi construído e se apoia sobre o primeiro, no qual a consciência é basicamente percepção. No que respeita ao primeiro andar, dever-se-ia perguntar: o que está sendo percebido? A resposta a esta questão é relativamente simples. O que é percebido é um movimento. O movimento do organismo que pede ou não estar se manifestando na forma de deslocamento espacial. Isto não quer dizer que todas as coisas que se movem podem ser ou são percebidas. Durante o sono, ao nível inconsciente também ocorrem movimentos. Nós não costumamos perceber o movimento de nosso intestino ou de nosso coração, mas onde não existe movimento, a percepção não ocorre. O movimento precede a percepção, tanto na evolução das estruturas vivas, como no desenvolvimento ontológico do indivíduo. A consciência aparece mais tarde. Surge depois que a vida já começou e desaparece antes da morte. Toda percepção é, portanto, a percepção dos movimentos do organismo, tanto internamente como face a face com o mundo exterior. Quando cessam os nossos movimentos individuais, como ocorre na morte, desaparece a percepção da realidade exterior. Na maioria das vezes, estamos apenas conscientes dos mais óbvios movimentos de nosso corpo. Com atenção, podemos sentir mesmo os mais sutis. Geralmente, se desejamos sentir uma parte de nosso corpo, nós a movemos. Não é necessário que o movimento seja voluntário, mas é necessário que algum movimento ocorra em tal parte, para que a percepção seja possível. Exemplificando, a maioria das pessoas não sente suas costas, nem mesmo se estão deitadas de costas. Esta é uma experiência comum nas sessões terapêuticas. Se, no entanto, se dá um leve tapa na nuca da pessoa,
poder-se-á ver uma onda de excitação subir em direção à cabeça e descer pelas costas, fazendo com que a pele fique arrepiada e os pelos se ericem. Então, a pessoa sentirá, experienciará ou perceberá suas costas. Descrevemos essa consciência de uma parte de nosso corpo como uma tomada de contato com ela. O contato com uma parte do corpo que não é percebida pode ser estabelecido pelo aumento na mobilidade da referida parte. Existe aqui um fator quantitativo. A intensidade do movimento está em relação com a qualidade da percepção. No momento, é suficiente dizer-se que todas as sensações e percepções dependem do movimento. O que determina quais movimentos são percebidos, ou seja, alcancem a consciência, e quais não? Freud observa a respeito do ego, que este é um derivado de sensações corporais que acontecem principalmente na superfície do corpo. Experimentos têm confirmado o fato de que ocorrem sensações quando um movimento interno atinge a superfície do corpo ou da mente, onde está localizado o sistema perceptivo. Faremos mais adiante referências aos experimentos de Reishi sobre tal assunto, mas existem muitas observações clínicas que apoiam esta tese. Ela explica porque a dor nos órgãos internos é sempre percebida como uma irradiação na superfície do corpo. Sabemos que instrumentos sensíveis, tais como o eletrocardiógrafo ou eletroencefalógrafo, podem distinguir na superfície do corpo diferenças sutis no potencial elétrico que traduz a atividade subjacente. A percepção é uma questão de grau, uma função da intensidade da descarga na superfície. O ego é um fenômeno de superfície tanto física quanto psiquicamente. O sistema perceptivo consciente está localizado na superfície da córtex cerebral. Isto nos permite compreender a declaração de Freud, segundo a qual o ego é a projeção de uma superfície sobre uma superfície. O id, por outro lado, está relacionado a processos que ocorrem em níveis de maior profundidade. Aqui, novamente, a descrição dos processos do id, como ocorrendo nas profundezas da mente, aplica-se aos processos somáticos e na representação psíquica dos mesmos. Estes processos têm seus centros principais nas regiões do sistema nervoso que se situam abaixo do córtex cerebral, no centro branco medular do cérebro, no mesencéfalo e no diencéfalo. Podemos mostrar os aspectos somáticos destas camadas psíquicas através de um diagrama simples, no qual o organismo total é representado por uma esfera semelhante, de alguma forma, a uma célula única. O centro é designado pelo núcleo, a fonte de energia para todos os movimentos. O impulso é representado como um movimento de energia que parte do centro para a periferia. O ego corresponde à superfície do organismo, o id ao centro e aos processos subjacentes à superfície. Tal esquema é aplicável somente às formas de vida mais simples. No organismo mais complexo, o ego não somente é perceptual, como também controlador do acesso à mobilidade. A figura não indica tal função do ego, dado que não existe um modo pelo qual um impulso possa ser impedido de atingir a superfície. Em organismos mais complexos, existe uma camada abaixo da superfície que no homem, em certa medida, está sob o controle do ego. Esperaríamos, portanto, encontrar uma projeção desta camada na superfície da córtex cerebral.
Estes requisitos são preenchidos quando se fala do sistema muscular voluntário dos organismos superiores. Colocando-se, então, este sistema abaixo da superfície, podemos demonstrar a base somática da estrutura das funções psíquicas. O impulso ativa o sistema muscular antes de atingir a superfície. O sistema muscular tem uma função dupla. Comumente, pensamos no sistema muscular como o aparato motor dos organismos superiores. E isto é verdade. Mas os músculos podem reter movimentos, assim como executá-los. O simples fato de, por exemplo, pensar-se em um músculo tal como o esfíncter anal, nos faz avaliar o grau de importância de sua função. Considere-se o caso de um indivíduo que está intensamente irado e, contudo, tem que controlar seu impulso de agredir. Seus punhos estão enrijecidos, seus braços tensos, seus ombros encolhidos e contidos, a fim de reprimir o impulso. Neste processo de repressão, o ego, enquanto processo psíquico, impede a emissão até a superfície, ou seja, até o mundo exterior, através da manutenção deste estado de contração muscular. Deste modo, vemos o ego em seu papel de controlador do acesso à mobilidade. Sabemos que uma porção do ego se diferenciou até tornar-se um sensor inconsciente de nossos atos. Este determinará a que impulsos será permitido que se expresse e a quais será imposta a inibição. Mas, enquanto uma categoria dos processos psíquicos, o superego age no sentido de controlar os impulsos através do aparato muscular. Seria, então, o superego diferente do ego? Se um impulso é reprimido porque é inadequado à situação, a ação é consciente, controlada pelo ego e de acordo com o princípio de realidade. As inibições impostas pelo superego são inconscientes e nada têm a ver com a realidade da situação diária presente. Representam uma limitação à mobilidade sobre a qual o ego não tem controle algum. O mecanismo pelo qual o superego exerce seu controle sobre as ações é também muscular, mas os músculos que estão sujeitos às inibições do superego são cronicamente tensos, cronicamente contraídos e afastados da percepção, de modo que o indivíduo não tem consciência de que esta parte de seu sistema muscular não está funcionando em certos momentos. Expliquemos este ponto de outro modo. Os músculos podem ficar tensos quando conscientemente estão retendo um impulso. Por exemplo, uma pessoa pode ficar tão zangada que os músculos doem de tanto controlar o impulso. Neste caso, a pessoa sente a tensão muscular, mas os músculos podem estar tensos sem que a pessoa esteja consciente desta tensão. Aqui, novamente um impulso está sendo bloqueado, mas este é um bloqueio inconsciente. Este é um fenômeno da esfera do superego. Do mesmo modo, como ao nível psíquico, o superego impede certos pensamentos de chegarem à consciência ao nível biológico. Os músculos espásticos, cronicamente contraídos, impedem certos impulsos de chegarem à superfície. Tais músculos são, deste modo, afastados do controle do consciente e a sua função é reprimida. Consequentemente, poder-se-ia determinar a natureza do superego, a partir da análise do estado de tensão no sistema muscular. O método e a técnica de tais procedimentos analíticos serão elaborados nas últimas partes deste livro. Neste ponto, podemos somente dizer que o padrão de tensão muscular determina a expressão do indivíduo,
e esta expressão está relacionada à estrutura de seu caráter. Deste modo apresentados, mente e corpo estão sendo dualisticamente considerados. Cada um é abordado como uma entidade separada que equivale e interage com a outra. Cada ação é vista como ocorrendo em dois níveis, somático e psíquico, ao mesmo tempo. Pode-se relacionar a organização dos processos mentais com a correspondente organização dos processos corporais. Os conceitos de ego, id e superego têm seus perfeitos correspondentes na esfera somática. A correspondência vai ainda mais longe. Centro, direção e periferia podem ser identificados com outro conjunto de ideias que Freud desenvolveu a partir do seu estudo do fenômeno psíquico. Em sua análise do instinto, Freud postulou que todo instinto tem uma fonte, um objetivo e um objeto. Esta é uma análise de uma ação instintiva, enquanto manifestada na psique. Sem entrarmos em maiores detalhes a respeito da natureza do instinto, podemos descrevê-lo como sendo um ato impulsivo que não foi modificado nem pela aprendizagem, nem pela experiência. Poucas são as ações deste tipo, que persistem ainda na vida adulta. Desde que a modificação ocorre ao nível da superfície, cada ação é primariamente impulsiva e basicamente instintiva. Atualmente, nossa análise do impulso mostra que ele também tem uma fonte, um objetivo e um objeto. A fonte é o centro de energia do organismo, nas profundezas de seus processos do id. O objetivo corresponde à direção biológica e a respeito da qual nos estenderemos mais. O objeto é aquele estímulo do meio exterior que, atuando sobre a superfície ego, provoca o surgimento do impulso. Somente o objeto está sob o controle do ego. A fonte, força e direção são fenômenos do id. Não pretendemos dizer que a abordagem dualista é a resposta completa ao problema das relações mente-corpo. Os que estão familiarizados com o trabalho de Reishi sabem que seu conceito de unidade e antítese de funções biológicas inclui este dualismo ao mesmo tempo em que lhe atribui unidade ao nível mais profundo. No tratamento de problemas emocionais do organismo humano, a abordagem feita a partir da superfície impõe uma perspectiva dualista. Para facilitar nosso raciocínio a respeito de tal relação, gostaríamos de introduzir duas figuras que mostram diferentes atitudes frente a este problema. No símbolo chinês de Yin e Yang, o Tai Chi contém os opostos. Tais opostos têm sido interpretados como preto e branco, dia e noite, céu e terra, macho e fêmea. Podemos acrescentar os opostos mente e corpo. O todo é o cosmos, o macrocosmos e o microcosmos, que constituem a vida individual. É composto de duas metades perfeitamente iguais que estão em contato direto entre si. Estas metades são suscetíveis de várias interpretações, sendo todas adequadas ao símbolo. O que mais nos impressiona neste símbolo é sua circularidade, a ausência de interação, a qualidade imutável e estática do seu desenho. É uma expressão da filosofia oriental, na qual os conceitos de mudança e progresso são relativamente pouco importantes. Confronte agora este símbolo com a estrela de Davi judaica, na qual
os mesmos elementos estão representados, mas numa relação diferente. As metades iguais são suscetíveis das mesmas interpretações anteriores: dia e noite, céu e terra, macho e fêmea, mente e corpo. Neste símbolo, entretanto, impressiona-nos a interpretação dos opostos. Este se vê revestido de uma qualidade dinâmica. Os 6 pontos apresentam um caráter de ir além, de ultrapassar as limitações da forma que os contém. A figura é toda angular e lhe falta a suave circularidade de sua equivalente oriental. O conceito de interação dos opostos subjaz ao princípio de mudança e progresso. Não nos surpreende, portanto, que a história do pensamento ocidental tenha tido suas origens na tradição greco-judaica de conflito. É possível mostrar a interação dinâmica de forças opostas de vários outros modos. Quanto maior a ênfase dada ao conceito de força e menor a de estrutura, mais aberto se torna o símbolo. A espiral representa 2 opostos que também podem ser interpretados como luz e escuridão, céu e terra, macho e fêmea ou corpo e mente. A superposição de 2 forças é um conceito advindo da obra de Reishi. É uma interpretação ainda mais dinâmica do que a do símbolo judaico, porque a interpenetração está sendo substituída pela interação em movimento, ao mesmo tempo em que é mais dinâmica. Falta-lhe o sentido de fronteira ou superfície, que é a característica do ego. Não podemos deixar de discutir o aspecto criativo da função egóica dentro do estudo da psicologia do ego. No capítulo 1, mencionamos que a unidade dos opostos era manifestada na superfície como uma unidade de função. A despeito da interação que se dá nos níveis mais profundos, a personalidade é uma entidade, um todo.